Fala galera, beleza? Tudo? Seja bem-vindo ao Pod Júlio. Eu tô aqui meio engraçado porque eu abracei uma gata hoje, uma mulher. Rapaz, ela é bonita, mas também solta uns pelinhos, mas é assim, pelinho da roupa que ela veio, porque ela veio chique pra gente conversar sobre a sua empresa. Afinal de contas, a sua empresa, como é que ela tá? Sua marca, tá boa? Tá certinho? Alguém vai tomar ela, hein? Cuidado. E daqui a pouco, depois da vinheta, você vai saber quem é o personagem. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Pod Júlio. E aí, brincadeiras à parte, hoje minha convidada super mega especial, doutora Adriana Cubas, porque o nome dela é muito difícil de falar, então a gente abreviou aqui para ficar mais fácil, para a gente se entender e eu poder passar isso para vocês, porque assim, cara, cá entre nós o nome era meio complicado. Mas, enfim, Adriana Cubas, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Júlio. Satisfação plena estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. E hoje vamos conversar sobre o que pode ou não pode as empresas estarem fazendo para se resguardar. Não sei se essa palavra é certa, mas enfim, porque vocês têm um mundo à parte. Hoje a gente estava conversando com uma outra convidada, que assim, existe um mundo como é que fala isso? Juridiquês, que a gente não consegue entender, que só vocês que é da área, parece que vocês estão num outro mundo assim. Não vou dizer um mundo superior muito, né? Senão para a gente ficar muito longe. Porque a gente tem que ficar pertinho de vocês. Vocês aqui nos guardam, então tem que ficar juntinho. Mas que o formato de comunicação é diferente justamente porque existe toda uma cerimônia da coisa, e a coisa é séria quando se fala de marcas e empresas que realmente se preocupam em colocar sua marca como uma empresa idônea e que traz resultado para que ela seja protegida. Vamos falar um pouquinho sobre as marcas. Pergunto eu, as empresas devem ou não devem ter suas marcas registradas para se resguardar de problemas futuros? Sim. Todo negócio, todo empreendimento que você vai iniciar, você faz necessário, né, um investimento. E o investimento primeiro é a marca. Como que um consumidor vai identificar uma marca sem proteção, sem garantia, sem o conhecimento de um trabalho, até mesmo eu vou buscar um trabalho de um profissional que não tem uma marca. Até esses dias a gente estava brincando, né? Peguei um produto sem rótulo, até eu vou usar aqui o exemplo da tua garrafa. Isso, olha. Se imagina aqui eu sei que eu estou tomando água porque houve o invólucro da composição da água aqui, certo? Mas imagina isso num supermercado. Você lá, deparando com essa garrafa, sem rotulagem nenhuma, ao lado dessa aqui também, sem rotulagem nenhuma. Qual é a garantia que você me passa confiança? Quem é o titular? Quem é o responsável pelo invólucro desse produto, né? O que está registrado ou não pela Anvisa, né? Então, dando esse exemplo, um produto sem rótulo não passa uma segurança. Mas quando você coloca a sua marca aqui, ela já se torna diferente. O proprietário de uma marca que ele vai levar ao público isso, ele garante ao cliente uma confiabilidade. Então é necessário, fora o investimento, não só pensando a longo prazo, né? Do investimento, da mídia social, da publicidade que vai fazer, é a proteção marcária. Por que eu tenho que registrar a marca? Porque a marca é um ativo valioso da empresa. Você imagina, vamos dar um exemplo da Coca-Cola, né? Só o valor que está investido é incalculável, né? Pela marca, não só pelo maquinário, mas pela marca. Então, você imagina, pode ser aquele microempreendedor, aquele médio, pequeno porte, ou até aquele gigante. Se ele não cuidar da sua marca de forma ininterrupta, ele vai perder. Quantos casos, quantos cases de sucesso que se tiveram com a marca registrada, fazendo direitinho, fazendo a busca da viabilidade do nome antes de iniciar o projeto. É importantíssimo fazer a busca de viabilidade da marca para saber sobre o princípio da especialidade, que eu já vou fazer uma tradução disso nessa fala para você entender, né? Eu quero começar o meu negócio, eu quero começar de qual maneira? Já jogando assim no ar, falando em palavras um jargão popular, no Facebook, no Instagram, uma marca, mas sem aquela precaução de saber, através da busca de viabilidade, se aquela marca já não é de outrem. Então isso eu
ponto principal de partida é a busca de viabilidade, para saber se naquele nicho de mercado que ele vai operar já tem um concorrente, já tem uma marca, já tem um terceiro que já possui registro de anterioridade, o que pode acontecer se ele for fazer o uso da marca sem autorização do verdadeiro titular da marca, pode incorrer em crimes contra a marca, pode incorrer por concorrência desleal, tudo isso pode dar uma negativação muito grande, fora o que ele investiu. E a pessoa, eu vendo aí por esse lado, o cara que tem a marca, vamos pensar assim, eu fiz uma publicidade da minha marca, achando que a minha marca, ok, tá legal, bacana, linda, maravilhosa, fiz uma logo, desenvolvi, ok. Aí, de repente, alguém bate a porta dizendo assim, você está sendo processado porque está usando o nome de uma outra pessoa. Opa, peraí, mas não, isso aqui foi eu que fiz, eu fui lá, desenvolvi e tal. Mas aí o cara criou uma logo que ela pode ser próxima de uma outra logo e o nome também pode ser próximo de uma outra marca, quer dizer, ele pode ser processado até 2 vezes. Não só pela propriedade industrial, que é a divisão da proteção das marcas, desenho industrial, patentes, serviços tecnológicos, mas entra também a proteção do direito autoral, que é a propriedade intelectual e industrial. Industrial é as marcas, né? Intelectual entra a parte do direito autoral. Então você imagina, eu copio parte de um logotipo que já tem a autoria já. Seja ela registrada ou não, mas o terceiro já tem um documento que comprove uma anterioridade daquele desenho que ele criou. Porque no direito autoral você não precisa necessariamente, ele é declarativo, e levar o registro junto à Biblioteca Nacional, por exemplo, para dizer que tem o registro daquela autoria. Basta que ele comprove já por algum documento que ele desenhou, que ele tem autoria anterior, já basta, você tá entendendo? Uhum. Agora, diferente no INPI da marca. Nosso direito marcário, ele é aquele que primeiro chegou, levou. É isso, no jargão popular, de uma forma bem explicativa para você entender. Mas tem, né, as suas prerrogativas quando a gente fala da exceção ao direito marcário. Nesse quesito entra o seguinte: eu tenho minha marca, depositei, passou o prazo da oposição. Só que nesse prazo da oposição de terceiros arguir o direito, não teve. Só que eu dormi no ponto. Só que eu sou anterior de CNPJ, eu posso comprovar que eu sou anterior, que eu já usava, eu tenho como derrubar esse processo? Ainda existe o artigo 129 da lei, que é a cessão do direito, pelo menos 6 meses que você já usava a marca, você pode recorrer desse direito enquanto o teu processo está em tramitação. Se o processo não estiver em tramitação, já teve a concessão do registro, tudo certinho, não posso mais derrubar aquele processo. Que a outra pessoa nem sabia, o cara entrou lá com o registro, nem sabia, de repente aconteceu e acabou, passou o prazo, né? E quando ele soube já era tarde demais. Já era tarde. Aí para levar esse cancelamento junto no judiciário hoje é muito difícil, você tem que pegar e esgotar toda a parte da via administrativa, que seria o momento da oposição, para você juntar prova que você é anterior, ou no pedido de nulidade. Hoje o INPI está aceitando muito nos pedidos de nulidade, caso você, inclusive aconteceu um caso comigo, o cliente não quis fazer na fase de oposição, arguiu o direito dele na fase de oposição e ele era anterior. Então a gente conseguiu derrubar esse processo do terceiro na fase de pedido de nulidade, depois de concedido. Mas assim, tem casos que são dúbios dentro do INPI, tem casos que o INPI aceita, tem casos que o INPI não aceita. Nesse caso, nossa, a gente teve esse case de sucesso, conseguimos derrubar e hoje ele tem a marca registrada. Mas assim, eu sempre digo e oriento, primeiro passo de tudo, antes de iniciar um negócio, faça a busca de viabilidade. Quando eu falo da busca de viabilidade é para saber se o terceiro já tem a marca registrada, é feito um estudo com uma expertise, não é uma busca jogada ao vento só no INPI lá, quem não tem conhecimento, já vou fazer de forma exata e pronto, e acabou. Não, a gente faz uma busca por parâmetros. Parâmetros é o quê? De estudo. Fonética, marcas próximas para ver se não tem. Imagina, eu copiar a marca Nike, e quero colocar uma palavra agrupada. Não
não vai passar o processo. Então, com a expertise, todo o nosso conhecimento que a Ideal tem, a gente vai preparar o quê? O cliente a fazer uma busca de viabilidade com um parecer mais técnico. Olha, tem um risco aqui, se o cliente quer depositar mesmo com o risco, ele vai estar sabendo dos caminhos que a gente vai seguir. Tem o recurso para fazer, se numa inviabilidade de processo, cabe, né, uma nova tentativa de um novo pedido, né? Falando do princípio da especialidade, que é das classes, para o cliente entender, as classes é o seguinte. Um exemplo, são 45 classificações dentro do INPI. Então, eu tenho que entender o que realmente na minha atividade comercial empresarial vai ser necessário adequar essas classes. Porque, eu vou falar a verdade, sabe? Tem muitas empresas, assim, que aventuram no mundo jurídico da propriedade industrial, que faz uma busca de viabilidade para o cliente. Um exemplo, tem registro na classe 25 que a empresa é fabricante, né? Fabricante de roupa, mas encontrou uma anterioridade. Ele fala para o cliente registrar na classe 40 que ele vai estar protegido, que é um exemplo de confecção sob medida. Não vai estar. É uma classe acessória. Tá entendendo? Então, assim, a pessoa, além de, vamos pensar assim, de um segmento, né? Eu tenho um segmento, esse segmento. Existe variações desse segmento que ele tem que se imunizar dessas variações, porque senão alguém pode já entrar e ele perder. Exatamente. É o exemplo de um caso, por exemplo, prestação de serviço na área de informática. Vou dar um exemplo bem certinho aqui. Eu vendo computador, que é o comércio, eu tenho uma loja, mas eu também presto o serviço de manutenção do computador. Puxa, mas eu também desenvolvo. Então, o que a Ideal ela sempre preza e visa? Pegar os quinais da empresa, verificando o que realmente ele faz de atividade para poder adequar a cara crachá junto à ANPE, apresentando os documentos junto com a afinidade mercadológica que ele vai trabalhar. Por quê? Porque se eu pegar uma classificação que não adere ao serviço de fato dele, ele não vai ter uma proteção certa. Ele vai ter uma proteção que pode ser derrubada. Mas aí você me diz que quem está iniciando o processo é muito melhor ela se munir, por exemplo, em todas as lacunas, falar, eu faço, vou abrir uma loja de informática. Isso. Mas peraí, no futuro talvez eu possa também fazer esse tipo de serviço dentro da informática, ou criar algum software, alguma coisa. Quer dizer, ele já pode traçar vamos dizer assim, se proteger de todas, né, as versões, vamos pensar assim, para que amanhã ou depois ele não tenha surpresas. Isso, mas desde que esteja na atividade da empresa. Mas vamos pensar que, mesmo que não tenha, vamos assim, agora eu entendi assim, na atividade, você quer dizer que ele faz agora ou que ele pode fazer depois? Por exemplo, assim, pode ser acrescido de outros ramos, Entendi. Porque no passar do tempo a sua empresa cresce e houve necessidade de incluir outras atividades empresariais. Aí tudo bem, a gente vai adequando no passar e vai fazendo reuniões e vai adequando o cliente nas especificações que mais se encaixam dentro da empresa dele. Agora, o conceito do empreendedor que quando ele vai lá, tenta fazer sozinho, que não sabe fazer o pedido, e ele coloca tudo aquele tipo de atividade, muitas vezes baixa a exigência do INPI. Entendi. Porque o INPI fala assim, escute, você quer a proteção da marca em todas essas atividades, mas você não tem alvará de licenciamento para fazer essa atividade, você não tem isso descrito no seu KNAI. Prove, junte documentos tais como contrato social ou algum outro documento que comprova essa atividade. Se ele não comprovar, em 60 dias o INPI de ofício derruba. Então, por isso que a gente faz o pedido de registro da marca de acordo com o KNAI da empresa, segundo o artigo 128. O requerente ele tem que trabalhar de acordo com as normas que foram direcionadas para eles, que foram licenciadas para ele trabalhar. Por exemplo, eu vendo cachorro-quente e quero trabalhar também com produto, a fabricação de pão. A minha liberação do alvará é só para a venda de cachorro-quentes, produtos predominantes de alimentos para consumo imediato. Se eu quero fazer por exemplo, para a fabricação de pão, eu tenho que ter no meu KNAI que eu sou uma indústria de fabricação de pão. Porque aonde vai a proteção do consumidor? O INPI ele visa muito a proteção do consumidor, para não induzimento em erro, indicação falsa de produção, que depois eu entro numa questão de métrica para te dizer que é indicação falsa de um produto, entendeu? Uhum. Seria nesses quesitos, sabe? Para melhor proteção.
Tá. E supomos que você comentou ali da criação da marca. Vamos pensar assim, ó. A pessoa que cria a marca, normalmente é um design. Hoje está tudo por IA, né? Tá começando a ficar complicado esse negócio. Verdade. Então, assim, ó, antigamente, vou falar do meu porque eu sou velho mesmo. Antigamente tinha o design, que ainda tem alguns designs que o design vai lá e cria a marca do cara. Ok, essa é a tua marca, tal. O cara gostou da marca. Eu paguei pelo design para ele desenvolver aquilo porque eu não tenho, o intelecto é dele, né? O desenvolvimento. Pode acontecer de que, vamos lá, o design, depois, ele queira algum royalties, por exemplo, mesmo que eu já tenha pago, feito algum contrato, querer exigir que aquela marca seja dele ou não? A partir do momento que você faz o contrato com Tem uma que se fazer um contrato, tem que fazer então. um contrato, Porque né? esse negócio, só fazer um freela ali, isso aí não resolve. Não, eu sempre oriento os clientes a buscar uma agência, né, de conceito, porque faz um contrato onde ele passa os direitos da autoria dele, que ele pode passar para os direitos patrimoniais, nesse caso, para terceiros, porque ele desenvolveu, ganhou, auferiu renda com isso e passou. Então, contratual. Mas 90% dos casos as pessoas não fazem isso, né? Porque assim, eu tô falando isso porque já aconteceu aqui no podcast de algum cliente nosso, de eles pegarem nas redes sociais mesmo, nos sites aquele site de um monte de coisa, e aí tem essa marca. Daí, ok, foi colocada a marca, tava rodando podcast. Aí veio uma outra e pegou lá a mesma marca. Aí quando a gente olhou assim, na verdade a gente nem passou batido, né? Que era tantos e tal. Aí o cliente me ligou, tem fulano usando a minha marca aí. Eu falei, como assim? Não, tá igual, ela copiou meu podcast no mesmo estúdio, não sei o quê. Eu falei, peraí, vamos dar uma olhada. A gente foi olhar, ok, beleza. Aí o que eu fiz? Nós fizemos, né? Uma pesquisa ali na internet e tal. Cara, realmente veio igualzinho. Eu falei, cara, você pegou da internet? Não tem o que fazer. Não foi desenvolvida. Aí fica aquela briga entre duas pessoas ou empresas que estão usando a mesma marca, mas criado talvez agora, nesse futuro agora, por IA, que sabe Deus de quem, que realmente é o negócio, e que não tem dono, né? Nesse quesito, vai além, né? Só do direito da marca, vai a questão também do direito autoral, de onde vem, quem fez por primeiro, quem comprou por primeiro. Porque existem essas plataformas que você entra lá, você compra a logomarca, né? Sim. E só muda o nome e coloca, tipo, um outro nomezinho, mas o desenho é igual. Então, são essas plataformas. Aconteceu, de fato, um caso com um cliente onde ele comprou, né? E veio uma oposição de um terceiro falando que a logomarca era dele. E a gente pôde comprovar que, na realidade, nem ele e nem o terceiro era dono daquela entidade, porque houve a procura dessa logomarca num site de compra que estava disponível não apenas para uma pessoa, mas para diversas pessoas. Aí, nesse quesito, entra o quê? Quem levou o registro por primeiro, dentro do NPI da marca do logotipo? Se for passado por um examinador que concedeu o registro, ele leva. Agora, se não tem a proteção, só fica sem proteção nenhuma e só divulga, vai acontecer nisso. Isso pode ocorrer não só pela compra das plataformas de logomarca. Posso eu elaborar, né, um manual de marca contigo. Hoje a gente desenha, faz tudo bonitinho, a criação é nossa. A partir do momento que a gente leva isso nas redes sociais e não busca uma proteção disso, ela está sujeita a cópia e a plágio. E quem for e registrou e não teve contestação, vai levar. O direito não socorre aqueles que dormem. Então a gente tem que pegar, né, e fazer prevalecer o quê? Tem uma identidade visual, tem uma marca, leva registro. Né? Como diz o outro, bobeou, dançou, né? Bobeou, dançou. Mas é engraçado porque, assim, não sei se isso é cultura do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem esse negócio. A primeira coisa que o cara pensa é no que ele vai fazer de empreendimento. Aí depois ele fala assim, não, vou procurar um ponto para isso. Né? Ou se é físico ou não. E aí, não, vou fazer um site. Aí ele começa a fazer tudo. Aí depois que tá tudo pronto, aí ele nem pensa na marca, né? Não. No registro, né? Principalmente, né? Sempre por último que chega pra nós. A última coisa é o registro. Que daí ele fala assim, cara, agora esse negócio aqui. Aí, ou às vezes ele pode até ver na internet alguém copiando o nome. Que é o que já aconteceu, que eu não posso falar agora. Sim. Que já aconteceu isso e alguém tá copiando teu nome. Eu falei, caraca, velho, tá na hora de se coçar. E aí onde, como dizer,
aí a água pega na bunda e aí o cara tem que se mexer, né? E aí vamos pensar que quando acontece isso, de que alguém já registrou, que você comentou, alguém já registrou, e você é o primeiro, você falou que conseguia derrubar, correto? Leva muito tempo para isso acontecer ou geralmente os prazos são mais rápidos, hoje com a internet, com a coisa mais digital? Não sei se isso... Não, demora. Por exemplo, chegou segunda-feira um caso desse para eu resolver. Doutora Adriana, pelo amor de Deus, me salva. Eu tô com a empresa já há 7 anos, não quero mudar minha marca. Vê o que você pode fazer aí. Ah, eu não tinha condições de registrar a marca antes, agora ela já está estabilizada, já tem fachada, já tem tudo, vê o que você pode fazer. A gente fez a busca de viabilidade, encontrou impedimento. Falei a real para ele, falei, olha, o que você vai ter que fazer é a escolha de outro termo para que você não possa ser prejudicado. Ah, mas e os meus clientes? Vai lançando uma nova marca, já com o depósito da marca já lançada no INPI, e vai fazendo essa junção entre essa antiga e a nova para tentar desmitificar o quê? Que a empresa fechou, que já não existe mais, para você tentar acostumar esse cliente com uma nova versão da empresa. Olha, estamos com uma nova identidade visual, a gente gostaria, né, de implantar essa nova marca ao grupo, para tentar sair da linha de frente que a empresa, puxa, tu perdeu o nome, isso é muito feio. E acaba perdendo clientela com isso. Por quê? Cria uma resistência, né? Falar assim, olha, da noite pro dia mudou o nome, você tá entendendo? Então eu falo assim, falei, inclusive na segunda-feira, falei, ó, vai bolando um outro termo, um outro logotipo, ou se o problema não é a logomarca ou o nome, vai tentando um outro termo que a gente possa fazer essa composição com a mesma logomarca e começar a lançar nas mídias o conjunto das marcas falando, nova disposição de marketing que a gente está implantando dentro da empresa. Que é o tal do rebrand que eles têm que falar. Do rebrand. Muitas vezes as empresas falam nesse sentido, mas é por uma questão jurídica que não dá. Que não tem como mais seguir. Quantas marcas são lançadas no mercado, né? Inclusive tem empresas grandes, que eu não vou citar nomes aqui, mas assim, que lançam as marcas que perderam o processo de prorrogação de registro de marca e que daí eles falam assim, essa linha saiu fora da linha, não tem mais, não tem mais essa linha, não existe mais, entendeu? Entrou essa nova linha no mercado, então não é desse tipo. Não é porque são empresas grandes que já não tiveram perdas de marcas, de renovação de marca, porque a marca ela tem que estar acompanhada sempre, e de 10 em 10 anos tem que prorrogar, e às vezes esquece de prorrogar, às vezes tem um jurídico próprio dentro da empresa, perdeu o prazo, né, ou não quer mais porque a marca já se tornou muito, assim, inviável para a questão financeira, não tem mais saída daquela marca e acaba também perdendo, né. Mas nesse quesito, voltando ali da marca, o que a gente faz? Um estudo, né, não só de pesquisa, mas de sugestão de nomes, né, para ver qual é o campo. E assim, como o INPI ele tem duplo, às vezes, entendimento nas decisões, eu sempre falo para o cliente, olha, muda o termo, escolha uma outra marca, a gente pode tentar, mas se você tiver uma consciência de risco plena, mas mesmo assim você quer tentar, tente. O não você já tem, mas tente. Faça e foi caso que ocorreu que o cliente falou assim, eu tenho amor, a doutora Adriana, por essa marca, faça milagre. Eu falei, eu não posso fazer milagre, mas vamos tentar. Durou 10 anos. Fomos tentando, investigando a empresa terceira para ver se ela ia renovar a marca, se não ia, você tá entendendo? Também tem uma jogada de estudo aí, né? Sim. E a terceira empresa, que era o motivo impeditivo do registro, não fez a renovação. Aí eu falo, agora é esse momento, agora você deposite. Depositou, tá com a marca registrada. Ufa, mas tipo... assim, só que o risco é muito grande de fazer isso, porque nesse interim a empresa poderia ter notificado, entrado com uma medida judicial para retirada da marca. Então, assim, é preocupante. O certo mesmo é iniciar o negócio do zero, né? Fazer a busca de viabilidade. Assim, eu digo também, por mais que você faça a pesquisa de viabilidade, os processos que estão em sigilo não aparecem. Porque o processo também vai passar por uma análise técnica do INPI. No conceito do analista técnico do INPI, ele vai verificar não só a parte fonética, mas a apresentação da logomarca, todo o conjunto, tem marca nominativa, que é só o nome, aí ele vai ver se não é uma marca fraca, se não é uma marca diluída no mercado, e pode ser que ele também não dê o registro para constituir
né, é a expressão de uso comum, você está entendendo? O que é a expressão de uso comum? Casa dos varais, casa e mercado, casa avenida, você está entendendo? Uhum. Isso são marcas fracas, que ele entende que se você não tiver uma logotipia junto, pode ser considerado irregistrável. Minha casa, minha vida. Agora lembrei de um nome bem forte, essa aí tem que registrar, porque é um nome bem simples, Sim. né? Aí, tendo uma identidade visual inovadora, é possível registro. Só, tipo, o elemento nominativo de certas palavras de uso comum, que muitas marcas chegam para nós assim muito fraca também. A gente sempre orienta, faça um logotipo, faça um termo, um acréscimo, faça uma sigla. A gente vai estudando os casos para ver se tem uma certa teoria da distância, para que o examinador veja e fale assim, não, essa marca é diferente dessa, a gente vai dar um jeito de conseguir, entendeu? É porque às vezes também é aquela questão de não estar exatamente na mesma... Não sei se seria na mesma atividade, né? Não tá na mesma atividade, dá pra registrar. Sim. Então, falando do case de sucesso de uma cliente, demorou mais de 10 anos para conseguir a marca. E a marca dela era irregistrável no primeiro momento no INPI. Né, que era a Jack Pizza. Hoje ela tá super alegre, até vocês podem conferir nas nossas redes sociais lá, Ideal Marcas lá, ela toda alegre, toda feliz, olha, minha marca saiu depois de 10 anos. A gente tentou 3 vezes. 3 vezes foi negado. E eu falei, não, a gente não vai desistir, entramos na Justiça Federal, a gente conseguiu reverter isso, você tá entendendo? E ele pediu a marca para ela. Por quê? Porque ele entendia que a marca dela era colidente com outras. Mas em estudo, né, com a expertise usando, a gente levantou muitos casos que o INPI estava usando os mesmos elementos nominativos para outros titulares e estava dando registro. Eu falei, não, tem coisa errada. Opa. Aí a gente tentou uma, não deu, tentou outra, não deu. Eu falei, calma, vai passar em outro examinador. Na terceira, eu falei, não, vamos parar com isso. Nós vamos entrar e vamos juntar todas as jurisprudências administrativas e vão reverter o caso. Eu já falei, tá conseguiu, tá E conseguimos. O registro para ela tá toda feliz, mas assim, demorou quase uns 10 anos. Mas ela falou assim, eu fui insistente porque era minha marca, era meu sonho. Né? Então, assim, às vezes a gente entra no sonho do cliente. Eu quero registrar um sonho, foi um negócio que começou de porta pequena, sabe? E foi a Jack começou pequenininha e depois ela foi, sabe, criando raízes. E ela falou, mudar hoje a marca para mim, Adriana, seria uma derrota para o meu negócio. E as pessoas estão acostumadas assim, né? Principalmente que quando é ponto comercial. As minhas filhas falam assim, pai, vamos no Lobinho. Porque a pizzaria que tem aqui, Dali Pizza. Sim. Que inclusive é a nossa cliente. Dali Pizza. Opa, manda uma pizza depois pra nós comer aqui junto com a galera. Estamos fazendo propaganda sua aqui, hein? Então, aí ela fala assim, vamos no Lobinho, porque ela não sabe o nome da pizzaria. Pai, vamos naquela pizzaria do Lobinho. Sim. Aí a galera identifica que a marca... Vamos lá, criança vê um lobinho, que é a identidade visual. A gente já vai na marca, no nome, porque é o mais fácil pra gente. Pega lá da tal fulana, né? Uhum. Então, aí tem essas duas versões ali da marca. E ela está num ponto, praticamente, que onde a galera tá passando, a pessoa tá vendo, aquilo frisou na mente da pessoa. E aí ela só vai... Olha só como é interessante. Se ela muda o nome... Ela fala assim, não vou mais nessa pizzaria porque não é o mesmo dono, não é a mesma coisa. Porque ela está acostumada a comer daquele produto, absorver daquela qualidade e que agora, será que vou ou não vou? Não, ela não vai. Entende? É confiança no produto, é aquilo que você acabou de comentar. E eu achei isso muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, com relação a tempo. Existe algum prazo assim mínimo e máximo para que esse registro aconteça? Ou vai muito de cada marca? No normal hoje, quanto tempo que é? Um processo em média que não tem obstáculo administrativo. O que é obstáculo administrativo? Defesas, recursos no meio do processo. Alguém enchendo o saco no caminho. Exatamente. Demora em média de 2 anos. A média hoje no Brasil é 2 anos para sair. 2 anos. Mas quando tem processos administrativos envolvendo, quando tem impugnações de terceiros fazendo no processo, demora mais. Demora em média de 4 a 5 anos. Como foi o caso da Jack, que demorou quase 10 anos ali lutando, mas saiu.
Mas entendeu? essa demora, eu estou achando demorado, né? Mas assim, essa demora de 2 anos, ela acontece porque existe toda uma pesquisa nacional que o NPI faz, ou é um processo que, É por ordem de chegada. por ordem de chegada, Por tá? ordem de chegada, hoje mais ou menos assim, até a gente fez um Fale Conosco para saber quais são os processos que estão em julgamento. Eles estão em julgamento de recursos, estão vendo de 2020, 2021. Então, assim, saiu uma decisão recente, né, do nosso vice, né, presidente, que ele estava impondo que era para sair em 30 dias os pedidos de registro de marca. Na prática, não Quase acontece isso. impossível. Impossível. Não tem como, isso é Examinar muito processo pouco, com prazo de oposição, com prazo de contrarrazões, impossível. Vai virar bagunça. Vira bagunça. Então, assim, o prazo médio, eles estão contratando também mais examinadores, também é mão de obra, né? Sim. Mão de obra para examinar tudo certinho. O prazo médio está em 2 anos. Tá para diminuir esse prazo aí para 9 meses, porque em outros países, Estados Unidos, que nem a gente faz processo internacional, eu fiz agora recentemente na Argentina, menos de 7 meses, saiu o pedido de registro, com registro na Argentina. Então, mas já. eu acho que 6 meses, 7 meses, eu acho que é um bom prazo, É um né, prazo para poder se razoável. pesquisar. Eu não entendo Sim. muito disso, mas vamos pensar assim, porque hoje no nosso país tudo é demorado, né? Se você for olhar marcas e patente é demorado, vigilância sanitária, dependendo de produto que você vai fazer, é demorado. Remédio, então, é 10, sei lá, 5, 10 anos. Então é complicado. O que é mais rápido é a roubalheira, que isso é rápido. Não, que é o mérito que a gente não pode entrar. Não podemos senão, entrar. Né? Mas assim, por isso que enfraquece no conceito do empreendedor, tipo assim, demora muito, é muita burocracia, e acaba indo por essa linha errada. Olha Mas só. mesmo que demore um processo de registro de marca, eu sempre recomendo, faça, porque você tem o protocolo, você tem a prioridade. Inicia, né, o negócio, pelo menos. Inicia o pedido, você tem a prioridade de julgamento desse processo. Então, assim, se você fica inerte nessa situação, como que você vai investir? 10K, 15K, tô falando, né? E numa publicidade, Instagram, Facebook, vai crescer, vai ter seguidores, vai vender tudo, só que assim, de repente tem que mudar. Não, e às vezes não é só isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, na publicidade. A publicidade é uma coisa que por ser digital, você vai mudando aos poucos, né? Então, você não vai tirar tudo ali, mas vai mudando aos poucos, fazer o rebrand. Tem casos de cliente que a gente consegue uma dilação de prazo. Por exemplo, receber uma notificação extrajudicial ou judicial, a gente tenta fazer um acordo amigavelmente, se comprometendo à mudança da marca, né? Mas a gente pede uma dilação de prazo. Tem situações que não tem como pedir dilação de prazo. É 5 dias, 10 dias para tirar e pronto. E como que você vai fazer um 360 graus dentro da tua empresa? Tá, agora uma pergunta minha, pessoal. Se a gente, vamos pensar, se a minha marca está registrada, certo. Eu tenho um monte de gente que está usando um nome semelhante, né, coisa semelhante. Depois, aí eu soube que tem o prazo ali de 2 anos, saiu a marca. Aí depois disso tem mais 6... 5 anos. Não. 5 anos para a pessoa ainda recorrer, né? 7 meses, 8 meses, 1 ano, alguma coisa assim. Tá, vamos lá. Dentro da fase administrativa, né? Eu posso entrar com uma oposição dentro do prazo de 60 dias e 180 dias de nulidade, certo. Né? Então, assim, saiu a concessão do teu registro da tua marca, te entreguei teu certificado de registro da marca, 180 dias. Tá, acabou a fase administrativa. Tá ali tudo bem. Só que, se tiver algum terceiro ainda que entrou na fase administrativa, vamos lá, são 2 vertentes. Ninguém se opôs, ninguém tentou derrubar o teu processo na fase administrativa. Ele poderá, via judicialmente, ainda pelo prazo de 5 anos, tentar derrubar o teu processo? Até pode, mas é muito difícil, porque o entendimento hoje jurisprudencial é que se esgote toda a fase administrativa. Para daí você bater na porta do judiciário e dizer, olha, INPI falhou, eu pedi, não teve, e enfim. Aí ele entra com um processo anulatório, né, da decisão do ato administrativo. Mas agora sim, eu sempre recomendo ao cliente, quer fazer uma medida judicial, uma notificação mais segura, deixe passar o prazo. Saiu a concessão do registro, deixe passar o prazo de 180 dias, para que a gente tenha segurança e aí não tenha mais prazo para que o terceiro venha entrar com pedido de registro e ainda venha requerer, vai saber, uma anterioridade que ele já estava lá, traz com toda a documentação. Muitos advogados fazem, e eu não discordo deles fazerem uma notificação com um pedido, mas é uma expectativa de direito.
E essa pessoa que está com a marca já totalmente protegida, Sim. ele pode derrubar qualquer outro concorrente que está usando o nome ou marca, assim, tipo, judicialmente? Como é que funciona? Por exemplo, o cara tem que tirar... É feito uma notificação prévia, a gente sempre recomenda para fins de garantir uma composição amigável, né? A gente faz, agrega, né? Vamos lá, vamos conversar com a pessoa, vamos falar, porque às vezes a pessoa é leiga, não tem esse conhecimento, ou até sabia e fala, se vir me notificar eu tiro e pronto, entendeu? Então a gente faz a notificação, sempre fala para fazer a notificação. Se a parte ficar inerte a situação, não responder e falar, olha, pode tocar o processo, não tô nem aí vai para as vias judiciais. Aí é feita uma ação de abstenção de uso de marca, né? Pelo tempo de uso, pedindo a reparação, né? Dano moral, dano material, o que você teve, são vertentes que a gente vai estudar, né? O que você está preocupado? Eu tô preocupado porque eu tô perdendo cliente. Peraí, tá vendo concorrência desleal? É outra coisa. Tô perdendo cliente, então eu quero que o cara me pague uma ação por concorrência desleal, por desvio de clientela, aí é outra coisa. Não, eu só quero entrar com uma ação de abstenção de uso da marca. Eu não quero nada, eu não quero visar dinheiro, tirar nada de dinheiro dele. Eu quero apenas que ele cesse e de imediato o uso da marca. Então a gente faz isso, vê e entende que o cliente precisa. Sim. Né? A gente vai entender. Tem cliente que fala assim, olha, eu investi mais de 500, 1 milhão na minha marca e eu quero essa reparação. Só que ele não tem documentos para comprovar que ele investiu e que teve essa perda. Você está entendendo? Por exemplo, eu tenho uma marca de uma roupa, né, original. Aí você vê terceiro fazendo plágio da tua marca, falsificação de produto. Você está deixando de ganhar. Aí a gente vai na contabilidade. Puxa, me apresenta os documentos. Quanto que ele auferiu de renda com a minha marca? Aí é uma composição. Aí ele vai também dar indenização. Aí tem dados concretos. Dados concretos. Porque para a gente pedir, mas não ter como comprovar o prejuízo, aí entra só na abstenção da marca. Aí também é desleal o negócio. Desleal. Né? O cara fazer... Aí tem que ver, fazer um estudo de caso, o que vai compor essa ação. Se é de abstenção de uso, Adriana, eu só quero que ele faça abstenção de uso da marca, porque ele está copiando e os clientes estão sendo induzindo em erro, achando que ele está prestando serviço comigo e está prestando serviço com outra empresa. E essa pesquisa que a gente faz, por exemplo, a gente faz muita pesquisa no Google, né? Todo mundo vai fazer ali negócio, pesquisa e tal. Então assim, ó, e se a pessoa coloca o nome daquela marca na pesquisa? Porque pode acontecer, não, eu acho que a maioria faz isso. Por exemplo, assim, da palavra-chave seria do Google? É isso, mas com o nome da outra pessoa. Da outra pessoa, não pode, cabe uma notificação, porque você veja, por exemplo, se você coloca a tua marca lá na chave do Google, você pagou, e daí vem outras pessoas se aproveitando, isso é aproveitamento parasitário de uma divulgação que você pagou por isso, cabe uma notificação. Porque daí a pessoa vamos pensar assim, microfone X, né? Vamos lá. Eu sou o fabricante do microfone X. Se eu vendo e aí todo mundo vende o meu produto, ok, é uma coisa. Agora, se eu presto serviço, sou regional, e aí, por exemplo, pintura, sei lá o nome da pintura, e o cara vai lá e coloca, porque vê que a minha é o primeiro que tá no ranking ali e tal, e ele quer pegar essa carona na pesquisa. Não pode, isso daí é tratado como concorrência desleal. Entendeu? Você pegar carona em proveito para si de uma marca que está tendo alto reconhecimento é pegar carona. Isso aproveita, no jargão que a gente fala na propriedade industrial, é aproveitamento parasitário. Tá entendendo? E como identificar isso? Existe como? Aí a gente tem que fazer um estudo. Tem que fazer um estudo. Não é só superficial, é um estudo jurídico, técnico, investigação, entendeu? Para ver se vai chegar nesse conceito. Né? Meios, entende? Para ver não só nisso, para ver se a marca está sendo copiada, para ver se o ramo de atividade é igual, você está entendendo? Porque, por exemplo, eu tenho um salão de cabeleireiro, né? Até ontem eu estava conversando com esse cliente exatamente isso, e ele tem uma academia. Copiaram minha marca para o salão de cabeleireiro. Eu falei, mas eu não posso fazer nada. Se o teu KINAI é só para academia, ela está direcionada para trabalhar como cabeleireira. Então, as atividades são distintas. São diferentes. Mas aí, como é que a Coca-Cola... não, daí é diferente. Não, então, mas aí, como é que essas empresas grandes conseguem barrar tudo?
Porque elas são marcas notoriamente conhecidas, existe uma proteção dentro da lei. Então quer dizer que eu posso... Quando é que eu consigo proteger? Por exemplo, minha marca, hoje na internet, vamos pensar assim, na internet minha marca, tá acontecendo em vários países e tudo mais, e eu quero fazer essa proteção. Existe como fazer essa proteção a nível marca internacional? Notoriamente conhecida? Primeiro você tem que ter um muito catchy. Aí, aonde vai ser um estudo de viabilidade dentro do NPI, o qual você... Para você conseguir hoje uma marca notoriamente conhecida, primeiro, você tem que ser conhecimento em todos os países, né? Você tem que ter um grande investimento em cima da marca e todos têm que ter esse reconhecimento. Aí dentro do NPI é feito um reconhecimento disso. Olha, realmente ele teve um alto índice de reconhecimento, de investimento, se tornou... Vamos falar um exemplo também de uma marca que se parecia fraca, mas se tornou ela meio conhecida no sentido, né, da marcas Havaiana, a Coca-Cola, a Mercado Livre. Vamos falar do Mercado Livre, né? Para fins de efeito, exatamente, quase não conseguiu esse registro dessa marca. Por quê? Porque o INPI entendia que era marca fraca nesse conceito. Só que, pelo tempo de divulgação e pela publicidade alcançada por todos, ela conseguiu essa proteção, você tá entendendo? Mas ela não é marca notoriamente conhecida, tá? Porque... Ela conseguiu essa vantagem de se registrar essa marca tendo em vista a parte publicitária que ela fez do alto grau de investimento, entendeu? Mas é uma marca que não foi considerada como marca inovadora. E aí que todo mundo conhece, né? É que nem o tal do Bombril, aquelas marcas que, tipo assim, a pessoa já fala assim, vai lá, compra o Bombril. Não fala assim, compra palha de aço, que é o normal. Exatamente. Então assim, compra que boa, e não aquele outro lá, que nem sei como é que chama, Cloro de alguma coisa. Xerox é uma marca. Xerox, Não é uma máquina copiadora, né? A gente tem que falar, eu quero uma cópia, né? Não, eu quero um Xerox, mas todo mundo fala, né? É a mesma coisa quando a gente brinca, né? Fala assim pro marido, né? Marido, vai lá, compra pra mim Bombril. Ele vai pela marca, mas eu tô falando no meu entendimento que é uma palha de aço, né? Pra dar lustre. E a gente é cabeça dura atrás do Bombril. Marca, né? Royal, você não compra, né? Que é o fermento químico para crescer o bolo. Você pegou pela marca, né? Leite Moça. Gosta por quê? Eu quero leite condensado. Qual é a marca que vem direto na cabeça do consumidor? Tu já fala que é Leite Moça de cara, né? Exatamente, porque ele tá acostumado, né? Mas assim, voltando ali no teu quesito ali, a marca notoriamente conhecida, ela passa por vários fatores para ter esse reconhecimento. Não é tão simples. E alto grau de investimento também, né? É como tá na boca do povo, né? Tem que estar na boca do povo. Exatamente. Senão a coisa não funciona. Deixa eu perguntar o seguinte, quando a gente... existe alguma especificação, falando aí da área de vocês, para advogados entrarem nessa área de direitos e proteções de marcas, ou qualquer advogado formado pode se... como é que funciona? É um segmento? Como é que é? Na realidade, assim, existe igual médico, né? Existem os advogados que têm pós-graduação na área trabalhista, na área criminal e na nossa área, na área especialista de propriedade industrial. Direito empresarial com especialidade em propriedade industrial. Que aí é um nicho específico para aquela atividade. Exatamente. Porque é engraçado que são poucas as atividades que têm uma ramificação muito grande, né? Exatamente. A advocacia, eu acho que eu acredito que como medicina deve ser uma das maiores, né? Sim. Porque tem médico para tudo, assim como tem advogado para tudo, né? Sim. E aí, cada qual no seu quadrado. Igual poder, a formação. E para poder ter aquele know-how, né? Porque a Ideal Marcas hoje, ela é uma marca que, ao meu ponto de ver, hoje em Curitiba, não sei, assim, eu não conheço mais a nível Paraná e Brasil, mas assim, para Curitiba, que eu conheço, acho que a primeira marca que vem na minha cabeça é a Ideal Marcas. Sim. A gente está há 23 anos já no mercado, então assim, não basta só você ser advogado, você tem que ter você tem que ter um entendimento das raízes, né? Lá como você inicia um processo. Hoje mudou muito. Hoje todo mundo acha na concepção que, mesmo você não tendo o estudo, acha que pode abrir um escritório de marcas e patentes, ser despachante, pode tudo.
né? Hoje está uma febre, de verdade. Então, só que como que o cliente vai aderir isso num conflito marcário? Sim. Se a pessoa não tiver um entendimento. Quando a gente iniciou o escritório há 23 anos lá, o pedido era feito a clichê, papel. Você tá entendendo? Hoje teve a normatização de ser tudo digital, mas a gente sofria, era recortar as logomarcas quadradinho no papelzinho, fazendo clichê, bater na máquina de datilografar, que às vezes não podia, porque era formulário, não podia nem fazer no computador, né? Tô velhinha. Então, assim, toda essa história do começo, né, dessa trajetória, como que é. Então, você entende o que é lá do começo das marcas, o que é na classe nacional, depois o que veio a nova junção da classe internacional, para você entender como cliente. É assim, antigamente se tinha as classificações, mas era só de forma nacional. Depois houve, né, a parte internacional, qual fez acordo com a ANPI também, e houve essa nova normatização que as mesmas classes aqui do Brasil eu posso usar para o exterior, por exemplo, internacional. Por exemplo, semana passada eu fiz um processo na China, mesma especificação do Brasil, mesma especificação na China, entendeu? Mesma especificação na Argentina, então ela se agrupou. E antigamente, lá quando a gente teve o início, era só a nacional, não se usava mais aquela classificação. Então quer dizer que se eu tenho uma empresa, vamos pensar, eu tenho uma empresa no Brasil, fiz aqui, eu posso ir lá em outro país e abrir uma filial, enfim, em outro país, mas aí eu tenho que fazer o mesmo processo lá também. Tem o mesmo processo. Você pede naquele local, naquele estado. E por isso que já aconteceu, então, empresas internacionais de virem para cá e aí chegar aqui e ter desculpa falar assim, um Zezinho que foi inteligente, registrou e a empresa dele valia milhões pelo fato de que, cara, eu preciso entrar nesse país, então vou pagar milhões pela tua empresa, tu vai fechar a tua empresa, mas tu vai ficar pro resto da vida sossegado, como os outros, mas eu preciso de estar com a marca nesse país. Sim, e acontece muito. Daí, da venda da marca, da sessão de transferência, passando aquele processo que era um motivo impeditivo para outrem. Mas você sabe que isso me dá uma raiva de uma coisa. Lá vou eu agora. Sabe quando você vai pesquisar ali no .com.br, você vai registrar um domínio? Sim. Aí que raiva que me dá, que é o seguinte, o cara vai lá, registra tudo quanto é coisa e não usa nada. Sim. Aí eu fico pé da vida, porque daí você fala assim, a primeira coisa que você vai fazer é o domínio, né? Vai criar um site, domínio. Domínio, Facebook, essas coisas todas, redes sociais. Sim. Mas não pode esquecer, galera, que a marca do registro é o mais importante. Você vai perder todos os restantes. Mas aí o cara foi lá e aí a gente vai fazer essa pesquisa. Uma vez que a gente faz, e aí, tal nome não tá, tal nome não dá certo, aí a gente vai pesquisando. E aí você pega aquele endereço, fala, não, pontos, né, .com.br, lá, picolé, condensado.com.br. Aí você vai lá, pega esse endereço e joga na internet, chega lá, não existe nada, a página não existe. Eu falo, o cara fez sacanagem só para registrar a marca para ninguém pegar. No NPI não é assim, né? Não, o que acontece? No NPI eu consigo derrubar pela caducidade. Entendi. No prazo, abriu o prazo para contestar da caducidade e a gente derruba, entendeu? Tá, não, mas eu digo assim, vamos lá, eu tenho uma empresa, mas quero ficar registrando um monte de coisa. Consigo também? Um monte de marca que não serve para nada, que tipo, vou usar quando eu quiser, se um dia eu precisar. Assim, por exemplo, você deposita a marca, tem a concessão. O INPI te dá o limite de uso, né, para você fazer o uso da marca pelo período de 5 anos. Se você não fazer o uso de forma ininterrupta dentro do prazo de 5 anos, decai o processo. Tu tem que usar. Eu entro com o pedido de caducidade e falo, olha, você não está fazendo o uso de forma como o INPI, você não está emitindo nota, você não tem redes sociais, você não movimenta. Aí eu faço um pedido, através de uma petição, pedindo para o INPI oficializar a parte para aparecer no pedido de petição. Não, e aí derruba, mas aí é bom, porque daí o cara fica lá com aquele negócio dele, porque não sei o que, tô registrando tudo quanto é coisa. Não, pô, mas peraí, tu não tá tem usando. Que fazer uso, porque senão, puxa, seria vira bagunça, pro né? mercado, né? Puxa, daí a concorrência livre não... seria desleal. Exatamente. Pô. Então, se você pega um processo e vê que a parte não faz uso dessa marca, né, nas redes sociais, e há um indício da falta, né, de movimentação nesse processo da marca, da empresa, a gente levanta assim, leva através da petição INPI, identifica a parte, notifica a parte ali para que ele apresente os últimos 5 anos do uso da marca ali. Se ele não apresentar só 1 ano, a gente consegue contestar e derrubar.
Show de bola. Entendeu? Agora, com as questões, né, das redes sociais, o www, o registro do endereço eletrônico, tem um prazo também. Mas isso tem que ser levado ao conhecimento do juízo, sabe? Entendi. Só que entra outras questões. Aí o cara faz de má fé, copia o www lá, né, o registro BR, não tem empresa, não faz uso, e eu justifico que eu sou dona da marca, que eu tenho há muito tempo, leva isso para o contencioso, para o judiciário e tenta reaver isso, entendeu? Sim. Não é fácil, mas é uma possibilidade. Com certeza. Ah, doutor, olha, eu já tiro um monte de peso das minhas consciências. Não vou dizer nem da minha, tô falando das minhas, porque não sou eu sozinho, né? Sim, tem um monte de gente por detrás desse, né? Até a galera que tá ouvindo tudo aí, que, né, que, porra, isso aí é legal. Então, já vai uma dica, galera, registre esse negócio logo, o quanto antes, para você não perder, né? Porque sabe que depois que você demorar, depois não vem chorar pelo leite derramado, dizia minha mãe. Como diz novamente, o direito não socorre aqueles que dormem. Veja, você investiu numa marca, você investiu no seu sonho. Registre, por que deixar, né? Sem proteção. E tem que ser a primeira coisa, né? É investimento, não é custo. Marca é investimento. Quanto ela vai agregar no mercado, Não, né? com Do consumidor, da sua ideia, do seu negócio. Né? E depois não ter o remediar, aí você perde mesmo. É verdade. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço, foi um prazer Eu enorme. vou te deixar aqui uma lembrança para você, muito né? Obrigada. Do Pod Júlio. Legal. Né, a hora que você for tomar um café assistindo o nosso podcast, já, sim, né? Já tá aí. Muito obrigada, Ideal, em nome da Ideal, de toda a equipe, a gente agradece pela recepção e precisando também de qualquer assunto de assessoria, conta com a gente, com a Ideal Marcas e Patentes, né? Com certeza, né? E foi um bate-papo muito legal. Eu particularmente sempre. Gostei. Dificilmente a gente conversa com um advogado que fica fluido assim. Normalmente as palavras ficam muito complicadas pra gente. Tem que, né, transformar do formal por uma conversa mais simples, né? No jargão popular, porque senão fica difícil do entendimento, né? Mas obrigada. Eu que Todo agradeço. prazer. Gente, obrigado por ter assistido. Então, tá a dica, se você quer realmente fazer, né, registrar a sua marca, você sabe que o ideal é você registrar a sua marca, beleza? E falando de Ideal Marcas que registra tudo, pô. Então, registra aí e dê um like, beleza?